Comigo aqui no estúdio o vereador médico Dr. Vitor Rocha, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara e autor da lei que institui o programa Novembro Roxo em Campo Grande. Dr. Vitor, obrigado pela presença do senhor aqui para a gente conversar sobre mais esse problema, né, que atinge o nascimento das crianças, e o senhor tem acompanhado, inclusive, com esse Novembro Roxo. Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia a todos que nos assistem. Falar sobre a prematuridade é algo muito importante, que a prematuridade é quando você tem um bebê nascendo antes do tempo, ou seja, com 37 semanas ou menos. E aí, quanto mais precoce é aquele parto prematuro, maiores são os riscos de complicações em decorrência da prematuridade. Então, assim, é importante a gente falar que a prematuridade é uma das principais causas de morte em crianças até 5 anos de idade. Então, ou seja, e tudo começa lá no planejamento familiar. Então, a gente precisa o quê? 3 meses antes começar a orientar essa mulher que quer engravidar a tomar a suplementação vitamínica, né, o ácido fólico. Para quê? Para evitar malformações. Nós temos que fazer o pré-natal de maneira adequada, desde o comecinho, suplementando para a mulher, para que a gente possa evitar anemia na gestação, fazer a medição da pressão, fazer os exames de rotina para ver se está tudo bem com o bebê, através do exame de ultrassonografia, depois fazer um pré-natal adequado, acompanhando o peso, fazendo diagnóstico inicial de diabetes na gestação, que é um grande problema, a própria hipertensão, então, ou seja, complicações materno-infantil que a gente consegue fazer no pré-natal. Então é importante a gente falar da prematuridade, e quando eu falo em prematuridade, eu não estou só preocupado com o bebê que nasce pequenininho, antes do tempo, com problema respiratório, que precisa ficar da UTI neonatal por muito tempo. Eu estou falando desde do planejamento daquela gravidez, depois do acompanhamento do pré-natal, que precisa ser de maneira regular. A gente precisa investir no pré-natal para que a gente possa evitar complicações, tanto maternas quanto infantil. O pré-natal, ele é um complicador, não, doutor Vitor? Porque já tive a oportunidade de fazer várias reportagens em que a gestante vai uma vez no período de pré-natal. Essa é a consequência que pode trazer para uma criança que nasce prematura? Com certeza, Pio. Uma das principais causas da prematuridade é a infecção na mãe, desde uma infecção dentária. Então é importante a gente passar a gestante fazer o acompanhamento com o dentista também. Por quê? Porque se ela tiver uma infecção dentária, o organismo libera algumas substâncias que estimulam a contração do útero e estimulando o trabalho de parto prematuro. Uma infecção urinária, que é uma das principais causas de mortalidade materna, ou seja, infecção, complicações de hipertensão, hemorragias e problemas relacionados à infecção, são as principais causas de morte materna. Então a gente precisa acompanhar essa gestante. É o binômio mãe e bebê, ou seja, mãe e feto. Então a gente precisa investir em políticas públicas para fortalecer tanto o planejamento familiar, para evitar gravidezes indesejadas, fazer um planejamento dessa gestação e fazer um acompanhamento do pré-natal desde o início, oportunizando a essa gestante fazer todo o pré-natal de maneira a fazer o seu exame, pelo menos 3 exames de ultrassonografia, um no primeiro trimestre, um no segundo, um no terceiro trimestre, fazer toda a rotina do exame de sangue, urina, fezes durante o pré-natal, sorologias, medir a glicemia, fazer o GTD, que é para rastreamento de diabetes na gestação, e se tiver uma alteração, já encaminhar a gestação de alto risco para que a gente possa fazer esse controle. E a infecção, através do exame de urina e de urocultura, a gente faz o diagnóstico de infecção urinária na gestante, que é um problema muito sério e que é uma das principais causas de prematuridade, ou seja, o controle das infecções. Então a gente precisa investir em políticas públicas, oportunizando o que a gente tem de melhor as nossas gestantes. Quando eu estou fazendo a nossa gestante, eu já estou cuidando lá do bebê quando nascer. Então, aí nesse caso, a conscientização do Novembro Roxo vem em boa hora, não, doutor Vitor? Com certeza. Então, você fazer as campanhas de prevenção da prematuridade chama a atenção de toda a sociedade, justamente para a importância de evitarmos a prematuridade.
Então hoje a gente precisa discutir desde o planejamento familiar, o pré-natal adequado, depois uma assistência ao parto adequada e um cuidado pós-natal, ou seja, depois que o neném nasce, com a adequação do número de leitos, de unidades de terapia UTI neonatal, né? Então, ou seja, a gente precisa disso. Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, precisa evoluir, avançar, porque se a gente for fazer uma pesquisa lá na UTI neonatal, ou do HU, ou da Santa Casa, ou do Hospital Regional, ou da Maternidade Cândido Mariano, o que vai ser comum no pré-natal realizado pelas mães dos bebês prematuros é justamente a ausência de um pré-natal ou um pré-natal inadequado, ou seja, incompleto. Então a gente precisa fazer políticas públicas, investir nessas gestantes, investir no planejamento familiar, na gestação e no cuidado ao parto. Nós precisamos fortalecer esses hospitais que dão assistência médica ao parto, ao puerpério e também aos cuidados de UTI neonatal. Nós temos hoje em Campo Grande, né, reunindo todos os hospitais, 49 leitos. Esse número é suficiente? Pio, se a gente não fizer o dever de casa, que é fortalecer a atenção básica, oportunizar essa gestante, não só de Campo Grande, mas estou falando do interior também, fazer um pré-natal adequado, com protocolos adequados, fazendo busca ativa, a importância do agente comunitário de saúde, indo na casa da paciente, a senhora tem uma consulta lá, não pode faltar. Por quê? Porque você precisa trazer essa gestante, porque isso é muito mais barato, prevenir do que remediar depois. Então, esses 49 leitos não serão suficientes se a gente não fizer o dever de casa. Por quê? Porque hoje no Brasil nós temos uma estatística, segundo dados da Fiocruz, em torno de 11% dos partos são prematuros. Em termos de número, nós temos 340 mil partos prematuros no Brasil. Exatamente. É um número assustador, não? Tipo assim, para a gente que é leigo, é assustador, né? Mas para quem trabalha, como é que o senhor enxerga isso? Não, isso corresponde, Pio, a 11, quase 12% de todos os partos no Brasil. É um número muito grande, ou seja, de cada 10 mulheres que estão gestantes, uma vai ter um trabalho de parto prematuro que vai culminar com o nascimento do bebê antes de 39 semanas. Por exemplo, a gente define aborto, aquela interrupção da gestação antes de 500 gramas ou entre 20 e 22 semanas. A prematuridade, então a gente imagina uma gestação normal até 40 semanas. Então, ou seja, seriam os 9 meses, né, na linguagem. Então, de 8 meses para baixo já é prematuridade. Quanto mais precoce for essa prematuridade, vamos por aí, 7 meses, 6 meses, menor é o bebezinho, menos peso ele nasce, com tamanho menor. E os riscos de você ter, por exemplo, principalmente o pulmão não desenvolvido, o intestino não desenvolvido, você pode ter riscos aí de hemorragias intestinais, você tem o risco principalmente da síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, ou seja, porque a gente tem no pulmão do bebê, quando ele nasce, a gente tem dois tipos de pneumócitos, que são as células que fazem as trocas gasosas. Porque durante a gestação, o que acontece? O bebê tem alimento e tem oxigênio, tudo pelo cordão umbilical. Na hora que o bebê nasce, você clampeia ali, você precisa ter o pulmão pronto para o bebê inspirar aquele ar e conseguir fazer as trocas gasosas necessárias para a sua sobrevivência. E quando isso não acontece, principalmente em situações onde esse pulmão não está totalmente formado, a gente chama de pneumócito tipo 1 para pneumócito tipo 2, que o 2 é o que está totalmente formado, o 1 ainda tem as células do pulmão, mas elas não estão adequadas. Aí você precisa de um apoio na UTI neonatal, às vezes com o suporte de oxigênio, BIPAP, CPAP, às vezes até entubar o nenenzinho para poder manter aquela oxigenação até o pulmão dele desenvolver. Aí a gente usa corticoide, que são medicamentos para poder fazer essa maturidade mais rápida, acelerada. Então são algumas estratégias que tanto o obstetra, o médico obstetra, quanto o pediatra utiliza. Tem os surfactantes, que a gente chama, que são medicamentos que auxiliam o bebê a respirar. Então isso é muito grave quando a gente tem uma prematuridade, principalmente assim 500, 600, 700, 800, menos de 1 quilo, que é uma prematuridade extrema. Então você tem aí situações onde pode até ter sequelas dessa prematuridade em decorrência dessa prematuridade extrema. Então é isso que a gente tem que evitar,
Precisamos investir em políticas públicas, como eu já falei, tanto para o planejamento familiar, do pré-natal e nas maternidades. Então, precisamos investir nessas maternidades de UTI neonatal, ampliar o número de leitos, até que a gente consiga fazer o dever de casa. Agora, eu estou conversando aqui com o médico e vereador Dr. Vitor Rocha, a gente está falando aí sobre o Novembro Roxo, né? Com relação ao acesso da gestante às unidades de saúde, como é que tem sido isso? Hoje tem uma dificuldade, né, da paciente conseguir acesso ao obstetra, que é o especialista. Pré-natal, né? Pré-natal, o especialista. Hoje você tem, muitas vezes, o único acesso é pelo postinho com o médico da família, que hoje nós temos uma residência de família, que nós estamos preparando esses profissionais para atuarem de maneira adequada, principalmente na saúde da mulher. Mas essa falta do especialista, eu acho que, e de protocolos clínicos adequados e também de todo o suporte da rede. Não adianta eu ter o médico se eu não tenho as condições de trabalho. Quando ele pede ultrassom, por exemplo, o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que é um exame que precisa fazer entre 11 e 14 semanas. O paciente chega aqui com 8, 9 semanas, eu preciso agendar para daqui 2 ou 3 semanas esse exame. E eu não tenho tempo para esperar 3 meses. Na hora que sai a vaga, daqui 3 meses já passou aquele tempo e eu deixei de fazer o exame morfológico do primeiro trimestre, que é muito importante, principalmente a translucência nucal, que é a medição aqui da nuquinha do neném, ainda pequenininho, lá com 3 meses, vamos dizer assim, e a gente faz rastreamento de cromossomopatias, de síndrome de Down, então várias síndromes que você pode ver só pela TN aumentada. Então, quer dizer, você precisa fazer uma investigação. No segundo trimestre, a gente precisa de um ultrassom morfológico entre 20 e 24 semanas, que é para ver exatamente a formação de todos os órgãos. Porque se eu faço um diagnóstico lá de uma malformação cardíaca, eu preciso encaminhar essa mãe para, na hora que ela nascer, já nascer, por exemplo, na Santa Casa, onde tem toda a equipe da cirurgia cardíaca pediátrica pronta para fazer uma intervenção caso seja necessária. E no terceiro trimestre a gente precisa fazer também um novo ultrassom para fazer esse acompanhamento dessa gestante, para ver o tamanho do bebê, para ver como é que está a vitalidade fetal, ou seja, como é que estão as condições do bebê dentro da barriga, quantidade de líquido amniótico, a maturidade da placenta, se já está madura, o nenê já pode nascer. Então são todas, vamos dizer assim, nuances da especialidade que a condução com o especialista você consegue identificar. Mas a gente precisa deixar claro para a população, hoje o pré-natal, na maioria das vezes em Campo Grande, é pelo postinho de saúde, com o médico da família, com o médico clínico, e a gente precisa dar acesso a essa gestante. A gestante ela tem prioridade, precisa ter prioridade no agendamento das consultas. Por quê? Porque eu não posso deixar essa gestante largada, porque a gente precisa fazer o quê? O acompanhamento tanto do médico quanto da equipe da enfermagem. Hoje tem o pré-natal da enfermeira, que muitas vezes é o único recurso que ela tem. Às vezes tem o médico da área está de férias, ou está, por exemplo, com uma licença, ou não tem médico lotado, como a gente vê em várias unidades de saúde. A única opção que a paciente tem é o pré-natal com a equipe da enfermagem. Então a gente precisa também valorizar esses profissionais e treiná-los, ou seja, o treinamento é importante, tem que ter protocolos claros, bem definidos, para que a gente possa reduzir a prematuridade, que eu estava lendo aqui, chegou a 18%, 19% há uns 2, 3 anos atrás aqui no município de Campo Grande, mostrando aí um número expressivo. E o grande problema é ou a ausência de pré-natal ou um pré-natal inadequado. Então a gente precisa fortalecer essa política pública. Na semana passada, a Câmara aprovou a lei orçamentária, né, do próximo ano, e também as emendas impositivas. E nessas emendas impositivas, 50% vai para a área da saúde. O senhor pensa em atuar para que uma parte desse recurso vá atender essas gestantes, para dar mais tranquilidade no nascimento de uma criança prematura? Ô Pio, eu acho que, assim, Campo Grande, em média, tem 4.000 gestantes dessas que dependem do Sistema Único de Saúde. A gente precisa realmente ter protocolos bem definidos e oportunizar tudo que tem de melhor a essas gestantes. A gente tem o projeto da Casa Rosa, de prevenção do câncer de mama, possibilitando o diagnóstico rápido do câncer de mama, que nós vamos estar
mudando de casa agora, a partir de janeiro. Então, dia 15 de dezembro, a gente encerra as atividades na maternidade Cândido Mariano. Foram 2 anos de uma parceria aí que renderam vários frutos. Fizemos praticamente 7.000 atendimentos em 2 anos. Fizemos 131 diagnósticos de câncer de mama. Fizemos mais de 2.300 exames de ultrassom na hora, mamografia mais de 1.100, mais de 1.100 biópsias de mama, oportunizando um acesso rápido ao diagnóstico e o tratamento em tempo hábil. Então, é isso que a gente conseguiu zerar a fila de espera por consulta especializada em mastologia, zeramos a fila por punção e por biópsia de mama, mostrando que quando você tem uma equipe preparada, com protocolos bem definidos, você consegue ser mais assertivo na política pública e fazendo uma boa gestão do recurso. Então, a gente com certeza quer estar contribuindo para a redução da mortalidade e da prematuridade no município de Campo Grande. Quando eu falo Campo Grande, é o estado todo, a partir do ano que vem. Então, a gente vai ter novidades aí, com certeza. O senhor fala em novidade, a gente é curioso, né? É mesmo. Para qual hospital que o senhor vai? Ô Pio, eu vou falar em primeira mão para você aqui, Pio. Ok. A minha equipe aqui já ficou brava ali, falou, pô, não pode, vamos fazer uma live. Não, mas a gente pode fazer a live, não tem problema não. Mas podemos fazer a live depois. Fica a divulgação 2 vezes. Ah, é? Você quer que a gente divulgue? E aí, na verdade é o seguinte, a gente vai para um hospital maior, para uma Unacom, onde a gente consiga ter a oportunidade de fazer o diagnóstico e já fazer o tratamento. Lá na maternidade é uma maternidade de baixo risco, alto risco em caso de prematuridade, porque tem vários atendimentos, mais de 30 leitos de UTI neonatal. Mas na parte da oncologia, ela não é um Unacom. O que é a diferença do hospital público que atende o tratamento do câncer e do hospital que é a Unacom? O Unacom ele tem incentivos, a tabela é diferenciada, você tem a possibilidade de fazer o tratamento tanto cirúrgico quanto de quimioterapia no mesmo hospital, encaminhar para a radioterapia. Então a gente está indo para um local mais adequado, um local que vai oportunizar para a gente uma garantia de ampliação de atendimento. Eu não vou poder te revelar, o local que a gente vai fazendo a live, mas a população, as pacientes que estão indo lá na Casa Rosa, elas sabem que a gente não vai parar, a gente vai dar continuidade a esse atendimento, né, a partir de janeiro. Então, ou seja, mas eu prometo que em dezembro a gente faz uma live aqui e a gente divulga para toda a população para onde vai ser a Casa Rosa. A gente tem um projeto chamado Mãe Campograndense, que é exatamente isso, um projeto para oportunizar as mulheres de Campo Grande a fazer um pré-natal adequado, e a gente precisa cuidar dessa gestante melhor para reduzir justamente a mortalidade materna, a mortalidade infantil. E quando eu falo em reduzir a mortalidade infantil, é fazendo um pré-natal adequado, tratando as infecções, fazendo o diagnóstico das doenças da gestação e tratamento já em tempo hábil, para evitar complicações onde a prematuridade é um grande vilão, principalmente na mortalidade das nossas crianças. Então a gente precisa de políticas públicas, e nós, enquanto vereador aqui de Campo Grande, tem um projeto do Dr. Vitor Rocha, que foi aprovado por essa casa, sancionado, que é o programa Mãe Campograndense, justamente para oportunizar as mulheres de Campo Grande a fazer um pré-natal adequado com tudo que a gente tem de melhor para oferecer. Muito bem, agradeço a presença do vereador Dr. Vitor Rocha comigo aqui no programa Expediente, pelas informações, principalmente esse Novembro Roxo, né, que vai ajudar na conscientização, na divulgação, no nascimento das crianças prematuras. Obrigado aí pelas informações e esperamos que logo a gente anuncie esse próximo hospital que o senhor vai atuar e para facilitar a vida de quem precisa, né, fazer a prevenção contra o câncer de mama. Eu que agradeço a oportunidade, Pio, e contem sempre com o vereador Dr. Vitor Rocha.